Já estamos quase todas. Vamos continuar aqui a nossa reflexão e de facto acho que é pouco o que eu possa dizer em relação ao amor de Jesus por cada uma de nós e o que nós podemos fazer da nossa correspondência, não é? Porque de facto é super profundo, é mesmo intenso o amor de Deus por nós e mesmo uma pequena genuflexão bem feita. O que é uma genuflexão? É fletir os joelhos, genuflexos, não é? Fletir o joelho direito até ao chão para cumprimentarmos Jesus no sacrário. E esta é a forma de nós cumprimentarmos Deus, não é? Se fosse o joelho esquerdo, era um rei. O joelho direito é o próprio Deus. E faz sentido este gesto porque manifesta a nossa reverência, o nosso respeito e o nosso amor por Deus, não é? E é uma forma até de nós podermos materializar esse amor com um gesto pequeno, mas que faz a diferença também da nossa veneração e do nosso respeito e da nossa reverência. Eu lembro-me, quando estava no colégio, que tenho uma grande amiga, que é a Nani, que vai dar um dos passos a passos. Não percam, é dia 29 de março. Nós íamos à capela do colégio e ela uma vez perguntou-me: o que é que tu dizes quando vens aqui à capela? E eu disse, já nem sei o que é que eu disse, mas sei o que é que ela me disse a mim e que me ficou para o resto da vida. Ela disse-me: eu ajoelho-me e digo, Jesus, amo-te por tudo, acima de tudo e apesar de tudo. E eu reduzi-me à minha insignificância, porque de facto isto tem imenso sentido. Amo-te por tudo, acima de tudo e apesar de tudo. E de facto nós podemos dizer coisas muito bonitas a Deus e podemos manifestar-lhe o nosso amor com gestos, com palavras, com silêncios, com a intensidade da nossa circunstância, não é? Que também não é preciso preparar, porque com Deus estamos muito, muito à vontade. E de facto é muito bonito também vermos a piedade das outras pessoas, vermos a capacidade dos outros de dirigir a Deus com palavras muito simples, muito acessíveis, mas que não, para nós às vezes também nos despertam outras palavras. Agora eu ficaria nos 4 fins da missa, porque me parece também que nos pode ajudar a concretizar a forma de nos dirigirmos a Deus, não é? E termos essa consciência em cada missa, porque a missa tem uma riqueza inesgotável, não é? E às vezes pode-nos ajudar a ter alguma tónica, algum fio condutor e percebermos realmente o significado de cada parte, de cada gesto, de cada silêncio. Então nós vamos à missa para adorar a Deus, não é? Adorar a Deus sobre todas as coisas e manifestar esse desejo de o adorarmos e dele ser o Senhor da nossa vida e da nossa existência e sabemos que é da nossa história. Vamos para pedir, não é? O melhor presente que nós podemos dar a uma pessoa, e hoje o meu pai faz anos, se quiserem rezar por ele, é rezarmos por essa pessoa, não é? Começarmos o dia por rezar pelas pessoas que nos foram confiadas nesse dia ou porque sabemos que fazem anos ou que têm algum aniversário específico, alguma celebração específica. Eu falo da minha experiência, de facto, para mim a missa é o meu oásis de petição pelas pessoas que me estão mais próximas, porque às vezes o tempo é curto para outras coisas e realmente é a bomba nuclear que eu tenho de petição pelas pessoas que me são mais próximas e que requerem também a minha petição a Deus pelas suas intenções. Depois reparação, não é? Nós na missa pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados porque estamos a assistir ao sacrifício dele pelos nossos pecados, não é? E então nós podemos pedir, não é um reconhecimento abstrato da minha culpa, é um reconhecimento super concreto das minhas ações, dos meus pensamentos, dos meus desejos e das minhas omissões, não é? Também aqui sermos conscientes que nós somos responsáveis por esse sacrifício de Jesus na cruz. E depois a gratidão, há tantas coisas para agradecer, e a Eucaristia em grego significa ação de graças, portanto também aqui atualizarmos o desejo de agradecermos a Deus o amor imenso que Ele tem por cada uma de nós e que também é infinito e esse amor inesgotável. Agora, percorrendo cada uma das partes da missa, que tem imensos gestos, imensas posições, imensos silêncios, que ajudam a exprimir que a missa é um encontro com Cristo, não é? Um encontro pessoal com Cristo. E, por exemplo, a mim ajuda-me muito a levar, tenho no telemóvel o texto da missa, porque é uma forma de eu ter 2 sentidos despertos, que é o olhar, o ouvido, e o olhar e o ouvido, não é? Mas também estou ali. Só que de facto ajuda-me, porque vou lendo o que estou a ouvir e vou também digerindo interiormente, mas cada uma faz como quiser. A ideia aqui é que nós realmente demos alguma intencionalidade e alguma profundidade a este momento. Pensando que os silêncios da missa não são a ausência de palavras, são formas de nós nos predispormos a ouvir
outras vozes. A voz do nosso coração, a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está muito presente na missa. E na liturgia o silêncio depende do momento em que se realiza. O silêncio do sacerdote, quando a seguir ao nosso Confessa a Deus Todo-Poderoso, não é, o ato penitencial, o sacerdote diz oremos, para dizer a oração a seguinte, e faz um pequeno silêncio, que é o momento em que nós atualizarmos, estão aqui a chegar as minhas amigas, olá, atualizarmos também as nossas intenções para essa missa, não é? Pedirmos por alguém, por alguma circunstância que nos preocupa, mas é um convite à oração, por isso é que o sacerdote também une as mãos e baixa a cabeça para nos ajudar ao recolhimento. Também há um silêncio depois da leitura do Evangelho e antes da homilia, também para nós meditarmos brevemente aquilo que ouvimos. Também podemos, agora vamos percorrer a missa de uma ponta à outra, em momentos muito específicos, foi os que eu escolhi, mas cada uma tem momentos também que lhe tocam. Temos o início da missa em que o sacerdote dá um beijo no altar, agora com o Covid às vezes eles não dão mesmo um beijinho, mas pronto, é uma questão de pandemia. Mas é uma saudação a Cristo. Portanto, o altar representa o próprio Cristo. Cada uma de nós pode cumprimentar o próprio Cristo no seu coração também e atualizar esse desejo. Depois temos o ato penitencial, em que já falámos também há pouco, não é uma recordação abstrata do mal que há no mundo e da guerra que está na Ucrânia. É uma concretização, uma atualização concreta do que eu fiz mal, pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Também termos aqui a noção de que realmente temos responsabilidade no mal que há no mundo e que o primeiro mal que nós podemos resolver é o que está em nós, não é? Que depende de nós. Também temos a noção que na missa fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no início, fazemos o sinal da cruz antes do Evangelho, porque é o sinal do cristão e porque nós realmente estamos ali a atualizar o sacrifício de Cristo na cruz. E às vezes quando vamos à missa com crianças, também nos ajuda a ensiná-los a fazer o sinal da cruz, porque não é um trejeito qualquer que se faz, é o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pelo sinal da Santa Cruz. As crianças também gostam deste gesto e desta ginástica e ajudas a ficar atentas, não é? Porque às vezes também é difícil e é um desafio ir à missa com as crianças. Mas vale imensa pena, não é? Há muitas estratégias, mas e às vezes há pessoas que desanimam, mas não desanimamos. Temos as leituras, que a primeira leitura muitas vezes é a chave de explicação do Evangelho. E é uma leitura habitualmente do Antigo Testamento, depois tem um salmo que está relacionado. A segunda leitura muitas vezes é uma epístola de São Paulo, ou alguma dos Atos dos Apóstolos, mas vale a pena nós também atribuirmos significado a essa mensagem, porque é o próprio Deus que nos fala através daquelas palavras e que depois são mastigadas de alguma forma com a homilia que o sacerdote nos dirige. Temos a oração eucarística, que começa com o ofertório, não é? A liturgia eucarística começa com o ofertório, depois tem a oração eucarística e tem a parte da comunhão. E tudo tem imenso significado. Nós no ofertório sentamos, mas não é para estarmos inertes, é um momento em que nós interiormente podemos estar mais ativas, porque é o nosso momento de nos entregarmos na patena, não é? Com o pão e com o vinho e de nos unirmos com todas as nossas intenções, com todo o nosso ser, ao que vai ser ali oferecido, não é? Porque é o sacrifício de Cristo para resgate da humanidade do pecado original e abertura das portas do céu. Portanto, faz todo o sentido que nós estejamos muito atentas a pedir pelas nossas intenções e pelas intenções das pessoas que nos são próximas. Temos a oração eucarística, em que o sacerdote diz corações ao alto, o nosso coração está em Deus, dizemos nós, não é? E de facto, é bom que o nosso coração realmente esteja em Deus naquele momento, que não seja só palavras, mas que nós nos possamos unir a Deus com o coração nesse momento. E temos o prefácio, que é uma oração de agradecimento pela criação, pela redenção, pela santificação, não é? Que acontece a seguir a este momento, em que o sacerdote diz: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, corações ao alto, nosso coração está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever, é nossa salvação. Depois começa o prefácio, que é essa oração que no fundo recolhe toda a história da nossa redenção e que acaba com o santo, e que é um agradecimento profundo pela criação e pela redenção, não é?
E vale a pena nós estarmos atentas, mesmo no ofertório, nós às vezes podemos estar distraídas, vale a pena estar atentas ao sacerdote que pega no pão, pega no vinho e põe uma gotinha de água no vinho, que eu, por exemplo, a minha intenção especial da missa, eu digo-a nesse momento, que é a gota d'água que cai no cálice, porque a gota d'água significa a nossa participação na redenção, porque o vinho vai ser transformado no sangue de Cristo. Essa água somos nós, que somos minúsculos, no meio da grandiosidade que é a redenção. E se nós estamos distraídas, faz toda a diferença, não é? Ou se nós estamos atentas a estes pequenos gestos, podemos realmente fazer a nossa missa, estar na nossa missa, participar, fazer nossa essa missa e dizermos que é a nossa missa Jesus. E que não é um filme que eu vou assistir, a uma série, uma coisa que está a acontecer, que é mais ou menos importante. É mesmo um momento de encontro com Deus, não é? Portanto, agora voltamos ao prefácio, não é? E temos, a seguir ao prefácio, temos o santo e depois temos a narração da história da nossa salvação, mais ou menos. Há diferentes orações eucarísticas, mas há sempre alguma recordação da salvação, da evangelização, pede-se por intenções, é nesse momento que pedimos pelo Papa, é nesse momento que recorremos à ajuda de Nossa Senhora, de São José, dos santos. Pronto, há diferentes textos, mas vale a pena nós determos-nos nesses textos e às vezes fazermos oração com esses textos para aprofundarmos no significado. Depois chegamos ao momento alto da missa, que é a transubstanciação. E transubstanciação é o momento do milagre em que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. E aqui é preciso alguma dose de filosofia, estou aqui a ver a Renata, espero não cometer nenhuma gafe filosófica, mas de facto acontece a mudança da substância e permanecem os acidentes. O que é que isto significa? Nós vemos pão porque a cor é de pão, o cheiro é de pão, o sabor é de pão, mas a substância, portanto, os acidentes que nós vemos, não é, com os sentidos, são os mesmos, mas o que muda é a substância, já não é pão e é o corpo de Cristo, já não é vinho e é o sangue de Cristo. Com outro tipo de transformações, não é? Transubstanciação, trans é passagem, é uma transformação. No trânsito também há passagem de carros. Transformação, transubstanciação. Mas é uma passagem da substância, porque ficam os acidentes. Quando nós temos uma transformação da água, por exemplo, a água pode ser a mesma substância que é para a água, é para o vapor, é para o gelo, é para a água líquida. O que é que acontece aí? A substância muda, passa a ser gelo, passa a ser vapor de água, é líquido água, mas os acidentes são os mesmos, no sentido que não, ao contrário, os acidentes mudam e a substância é a mesma. No caso da transubstanciação, é exatamente o contrário, a substância que muda. Na água, a substância não muda e os acidentes mudam, não é? Porque temos água sólida, líquida ou gasosa. No caso do pão e do vinho, nós vemos sempre pão e vinho, mas de facto é o corpo e o sangue de Cristo, não é? E aqui é bom nós pormos duas lentes, a da fé e a do amor, para nós entendermos bem este milagre e para aprofundarmos no milagre. Nunca vamos entender, não é? Porque é inexplicável, nós não atingimos, porque nós somos limitadas. Mas a verdade é que nós podemos aprofundar no mistério, não é? Podemos aprofundar no significado para lhe darmos mais valor e para acreditarmos com mais força, não é? Daí a fé e daí o amor. E daí também a nossa necessidade de irmos à missa e o nosso empenho em aproveitarmos bem a missa, porque vamos aprofundando no significado, não é? E também temos aqui muito significado na questão da água, e aqui contava uma história, porque ouvi uma vez um sacerdote contar, porque nós vemos os sacerdotes a purificarem as mãos no momento do ofertório, por acaso até antes, eu estou agora a falar de transubstanciação, mas pronto, para falar do significado da água. E isso parece uma coisa que é desnecessária, não é? Porque de facto eles lavaram as mãos antes de celebrar a missa, mas é o significado da purificação dos nossos pecados, não é? E uma vez um sacerdote perguntou a uma criança, então mas porquê é que eu purifico as mãos antes de estava na sacristia, antes de ir para a missa, e o miúdo disse, porque é para afastar os micróbios. De facto são os micróbios, mas são os micróbios que temos na nossa alma, não é? Essa tendência para o mal que nos acompanha, que nos acompanhará até ao resto da nossa vida. Depois temos aquele momento a seguir à transubstanciação, em que nós estamos profundamente compenetradas neste milagre,
em que há um momento em que nós ouvimos por Cristo, com Cristo e em Cristo. E no fim nós dizemos amém. Esse amém é o amém mais importante da missa, porque nós nos unimos a tudo o que está a acontecer por Cristo, com Cristo e em Cristo, não é? Nós fazemos uma só coisa com Cristo nesse momento ao dizer o amém. Portanto, não é um amém qualquer, não é? Eu estou a dizer assim seja, eu acredito, é mesmo isto que eu quero para a minha vida. Depois também, só para acabar, você vai achar que eu sou maluca, mas de facto há imenso significado na missa. Uma coisa que eu também li é que há 4 elevações na missa e que a elevação tem alturas diferentes em função do significado. No ofertório, o sacerdote eleva o pão e o vinho a uma altura relativamente baixa, porque não têm significado nenhum, ainda são pão e vinho. Quando é o momento da consagração, o sacerdote eleva muito, porque de facto já é o próprio Cristo que está ali, já é Deus que está ali a entregar-se por cada uma de nós. No momento do Cordeiro de Deus, que o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e nós dizemos, Senhor, eu não sou digno que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. A elevação é ligeiramente mais baixa, porque é um contacto visual, pessoal com Cristo. É o momento de nós nos dirigirmos pessoalmente a Cristo para dizer que realmente nós não somos dignas, não reconhecemos a nossa dignidade, mas sabemos que Deus é bom e é Pai e que se quer entregar a cada uma de nós. Portanto, esta consciencialização de cada gesto, de cada palavra, pode nos ajudar a aprofundar e depois a podermos aproveitar mesmo a comunhão, não é? Se nós vamos comungar se estivermos preparadas, se estivermos em estado de graça, se tivermos feito o jejum de 1 hora antes da comunhão, por uma questão de respeito para com a Eucaristia, se soubermos quem vamos receber, se tivermos feito a primeira comunhão, mas também termos essa consciência que nós nos transformamos naquele que recebemos, que é o contrário do que acontece com os outros alimentos, não é? Nós, quando comemos alguma coisa, essa coisa transforma-se no nosso próprio organismo, não é? Não ficamos com um bocado de pão ali especado no estômago, realmente ele vai se transformando na nossa estrutura. No caso da Eucaristia é exatamente ao contrário, nós é que nos transformamos em Cristo, portanto somos mais parecidas com Cristo ao ritmo das nossas comunhões, não é? E isto tem muito que se lhe diga, não é? Porque nós podemos ser mais Cristo e transferir mais o amor de Cristo aos outros se comungarmos bem, se soubermos realmente interiorizar o significado desta comunhão a que somos chamadas e esta participação na Eucaristia, que é uma comunhão profunda com o próprio Cristo, não é? E por isso é que faz sentido nós aprofundarmos nos frutos da comunhão, que aumentam a nossa união com Cristo. É um alimento espiritual que conserva, aumenta e renova a vida da graça que nós recebemos no batismo, não é? Tem o significado do alimento para a vida corporal, mas tem uma profundidade muito maior para a nossa vida espiritual. Também nos vai afastando do pecado, não é? Porque se nós estamos mais próximas de Cristo, estamos mais longe do pecado. E assim vamos realmente afastando tudo o que nos afasta de Deus. E podemos pedir a Deus para o recebermos com muita preparação, muita pureza, muita humildade. Há uma oração que São José Maria gostava muito, que o padre que o preparou lhe ensinou, que é a comunhão espiritual, em que se diz: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o espírito e o fervor dos santos. Eu houve uma vez uma miúda que dizia: com aquela pureza, humildade e emoção. Isto aqui ou é emoção, então não dá. Mas é verdade que nós tenhamos realmente essa emoção quando vamos comungar, e às vezes podemos pensar, se fosse a primeira vez que eu comungava, se calhar eu tinha outra emoção. E se fosse a última, se calhar também tinha outra emoção, um bocadinho mais trágica, mas a verdade é que é bom nós darmos essa intencionalidade e essa intensidade ao momento do toque da Eucaristia em nós. E que saibamos também ser agradecidas, não é? Que realmente prolonguemos esse momento com Cristo com muita intensidade, falando com Jesus no nosso coração, não é? E fisicamente ele fica durante 10 minutos dentro de nós, portanto é bom que nós durante esses 10 minutos estejamos realmente em contacto pessoal, íntimo com ele,
talvez atualizando esses 4 fins da missa, da adoração, da petição, do pedido de perdão e da ação de graças, para que realmente seja um momento a sós com Deus, não é? Que seja o meu momento, não é? Com Deus, em que nós lhe pedimos por muitas coisas, lhe agradecemos, lhe dizemos que o amamos, não é? São José Maria dava assim algumas ideias para este momento de ação de graças, em que nós podíamos considerar que Deus é Rei e que quer reinar nos nossos corações e que o seu reino é a paz e a alegria, a justiça. Também é médico, que nos cura o nosso egoísmo, não é? Se nós deixamos que a graça dele penetre até ao fundo da nossa alma, não é? E que curou tantas pessoas, também que nos cura a nós, não é? E que nós o reconheçamos como médico divino da nossa alma. Também é mestre, não é? É mestre de uma ciência que só ele possui, que é o amor a Deus sem limites, não é? E através de Deus e com Deus amamos todas as outras pessoas. E depois é amigo, não é? O nosso maior amigo chama-nos amigos e foi ele que deu o primeiro passo, não é? Porque nos amou primeiro. E não é um amigo que impõe o seu carinho, é um amigo que o oferece, não é? Que está disponível, que está a jeito, não é? E se nós vamos... tendo também alguma dedicação à ação de graças, realmente Jesus pode ser surpreendido por nós, não é? E fica todo comovido com o nosso desejo também de o tratarmos cada vez melhor. Tenho aqui o Papa a sorrir, também para recordar este desejo que nós tenhamos consciência que participamos na missa, não é? Não assistimos à missa, participamos na missa e não somos como os bancos da igreja, não é? Que estão lá, mas que não têm bem noção. Nós temos corpo e alma e temos o desejo também de concentrar todos os nossos sentidos para estarmos realmente empenhadas em que seja a nossa missa e que Jesus sinta que nós estamos ou que não estamos, não é? E que saibamos também surpreendê-lo. Ponho aqui um relógio e um coração, não é? Nós chegamos a horas à missa se nós amarmos a missa, não é por causa do trânsito, do sono, as crianças, não sei o quê, porque nós vamos experimentar um pouco do céu e vale a pena chegar a horas, não é? Claro que há muitos motivos de atraso, não vou entrar por esse juízo porque nem me corresponde, mas se nós realmente pusermos o nosso coração por aí, não vamos chegar atrasadas, ou se chegamos atrasadas, estamos tão contritas que Jesus adora o nosso atraso. E de facto que na missa também esse amor impera, não é? Porque às vezes estamos na missa a ver quem está, a roupa daquela, não sei o quê, conhece esta pessoa, sentamos no ofertório e começamos a conversar. Não, por favor, nós temos que estar atentas, temos que aproveitar, não é? O Papa fala muito das pessoas que tiram fotografias durante a missa e que fazem da missa também um momento de convívio. E fala disso com muita pena, não é? Que nós também tenhamos essa pena, não é? De que realmente não aproveitemos a missa, nunca aproveitaremos o suficiente. Portanto, tudo o que nós pudermos fazer é pouco em relação àquilo que podemos aproveitar. Também na missa nós temos essa consciência que pertencemos à igreja, não é? Os adolescentes querem pertencer a um grupo, nós temos algo de adolescente em nós para sempre. Portanto, esse desejo de fazermos parte de um povo, que é o povo de Deus, do corpo de Cristo, que é a igreja, não é? Também nos ajuda a corresponsabilizarmos nesta barca que é a igreja, que caminha em direção a Cristo, que caminha em direção ao céu, não é? E que de facto pode levar muitas pessoas, pode salvar muitas almas, pode fazer muito bem à nossa volta, não é? E nestes momentos em que nós vemos muita confusão na sociedade e este tema da guerra que nos preocupa mesmo, realmente é o nosso contributo para a paz, não é? Essa oração fervorosa e intensa. E agora passava também para a apresentação do próximo tema, que para mim vai ser um desafio, que é a justiça, que é um tema muito, muito abrangente, não é? Mas eu aqui também fui buscar a mensagem do Papa para a Quaresma, que eu vos convidava a ler e a rezar, e que realmente o lema é: não nos cansemos de fazer o bem. E é bonito também que esta mensagem saia agora, não é? Em que nós assistimos a um mundo em guerra, e que o Papa nos convida a semear o bem, tendo em vista essa colheita, não é? E que não nos cansemos de fazer o bem. Depois há várias fases que o Papa diz: não nos cansemos de rezar, não nos cansemos de extirpar o mal de nós, não é? E o mal extirpa-se de nós com uma boa confissão, e amanhã começamos a
Quaresma, que é um momento em que muitas de nós também somos mais sensíveis ao tema da confissão, tendo essa consciência que Deus não se cansa de nos perdoar, não é? Nós às vezes é que nos cansamos de lhe pedir perdão, e combatermos essa concupiscência, não é? Essa tendência, essa fragilidade que nós temos que nos inclina para o mal, para o egoísmo, para esse mal a que muitas vezes somos atraídas e que nos afasta de Deus, não é? E a Quaresma é esse momento em que nós podemos voltar a acreditar no bem que podemos fazer, no bem que somos chamadas a fazer, sem nos cansarmos, não é? De exercitar esse bem. E é bonito que nesta mensagem da Quaresma há referência do Papa, num dos textos, para um primeiro Ângelus do Papa, depois de ser eleito, em que o Papa conta que houve um cardeal, que foi o cardeal Caspar, que lhe ofereceu um livro sobre a misericórdia, no corredor do conclave, porque era um livro que tinha acabado de sair, ia sair e o cardeal só tinha 3 exemplares, e ofereceu um ao Papa, porque o Papa falava espanhol, e ofereceu a outros aos outros 2 que falavam espanhol, e tornou-se o pilar do pontificado do Papa. E nesse Ângelus o Papa fala desse livro, desse cardeal, e é super bonita a origem desta inspiração do Espírito Santo, não é? Foi um livro que foi dado no corredor do conclave sobre a misericórdia de um cardeal e que de facto foi o pilar, não é? E este cardeal fala que realmente a misericórdia é que torna o mundo mais justo e menos frio. Portanto, a melhor sensação que nós podemos sentir é a sensação da misericórdia. E o Papa recorda também aqui um encontro que teve com uma velhinha numa ida de Nossa Senhora de Fátima lá à Argentina, em que o Papa estava na missa a confessar, não é? No confessionário, e ia sair do confessionário porque ia crismar algumas pessoas, porque tinha sido ordenado bispo há pouco tempo antes, e que a senhora ia-se confessar e disse, mas quer-se confessar? Como que diz? Não tem pecados nenhuns, era uma senhora mais velha, e ela disse, sim, quero-me confessar, porque Deus perdoa tudo e Deus não se cansa de perdoar. E foi isto que deu origem também a esta insistência do Papa, de realmente que Deus não se cansa de perdoar, nós é que nos cansamos de pedir perdão, e o Papa também fala de um passo de cada vez, e eu achei que isto era o Espírito Santo a confirmar o meu passo a passo. E que de facto nós podemos contribuir para a justiça, para um mundo menos frio, com a paz e com a misericórdia, não é? E penso que realmente vale a pena nós lermos esta mensagem do Papa, que é muito fortalecedora também da nossa Quaresma e do nosso desejo de fazermos o bem e de aproveitarmos também cada missa, não é? Que realmente daqui, se cada uma de nós for à missa no domingo, ou amanhã, que é quarta-feira de cinzas, ou quando quiserem, com mais intensidade e mais proximidade com Cristo, basta que vá uma que já valeu a pena este passo a passo, não é? Eu para mim, olha, o passo a passo é sempre um desafio e, portanto, não querendo ser egoísta, como a mim já me ajudou, já valeu a pena. Mas também me pareceu que podia deixar aqui esta mensagem da Quaresma, porque de facto começa amanhã e podemos aproveitar também para meditar e para não nos cansarmos de fazer o bem, não é? Porque a seu tempo recolheremos os seus frutos se nós não tivermos merecido, também nos diz o Papa. Portanto, vamos acabar aqui a nossa sessão. Quero-vos agradecer a vossa perseverança, persistência e colaboração e presença e desejar-vos uma ótima Quaresma. Voltamos no dia 15 de março com a Justiça, portanto o mês de março e o mês de novembro foram os meses em que houve 3 sessões de passo a passo, mas a boa notícia é que a última do mês de março não vou ser eu a dar, vai ser um testemunho, porque é sobre o casamento, um rosto que é caminho para o céu, que eu pedi a 2 pessoas para dar, é a minha cunhada, é a minha grande amiga Nani, e acho que vocês vão gostar, portanto vai valer a pena. Depois em abril também temos outro convidado, que é um padre, e em maio uma convidada também para falar sobre a família, que é a minha irmã Ana. Portanto, tudo recursos caseiros para nós mantermos aqui a familiaridade no passo a passo. Portanto, vamos acabar.